Candyman está de volta, e bem mais cruel e aterrorizante do que antes. Tomado por seu desejo de vingança, ele vai eliminar todos aqueles que ousarem pronunciar seu nome. E hoje vou contar a história do novo Candyman, explicar todos os seus poderes e habilidades e falar de toda a matança que ele faz. E além de explicar o final, eu vou falar do tremendo cliffhanger que ele possui e explicar como ele se liga ao primeiro filme. E também vou falar por que você não sobreviveria ao Candyman se ousasse chamar seu nome em vão. Então vem comigo. História. Salve galera, tudo bem com vocês? Eu duvido alguém assistir esse filme e chamar o Candyman 5 vezes seguidas na frente do espelho. Se você é corajoso para fazer isso ou não, comenta aqui embaixo. Eu só sei que eu não tenho coragem, tô fora. Falando sério, esse é o filme mais assustador da saga e ele tem uma mensagem muito forte por trás de toda a obra. Candyman é um espírito vingativo, forjado e fortalecido a partir das almas de homens negros que foram executados cruelmente, vítimas do racismo durante décadas. E então agora ele retorna como uma entidade perturbadora para se vingar daqueles que oprimem seu povo. Já que ninguém faz justiça, ele a faz com sua própria mão e gancho. Turma, eu fiz um super resumão do filme pra gente entrar na parte mais pesada e que interessa. Então se liga. A nossa história começa em 2019, 25 anos após o primeiro filme de 92, onde o pintor em ascensão Anthony McCoy vive em Chicago com sua namorada Brianna, uma diretora de uma galeria de artes. Em um encontro com seus amigos, Tony ouve de um deles sobre uma lenda urbana que falava de uma mulher branca que fazia um trabalho jornalístico na região pobre de Cabrini Green, em Chicago, investigando as lendas urbanas da região nos anos 90. Segundo a lenda, ela enlouquece e coloca um gancho na mão e começa uma onda de assassinatos brutais. E seu último ato foi sequestrar um bebê e tentar queimá-lo em uma fogueira em algum tipo de sacrifício. Mas o bebê é salvo pelos moradores, enquanto a mulher chamada Ellen entra na fogueira e sacrifica a si mesma. Lembrem-se dessa parte, pois ela é muito importante. Então, querendo inovar seu trabalho artístico, Anthony resolve pesquisar essa lenda urbana em busca de alguma inspiração. É sempre gente se metendo em coisa que não deve, mas vamos lá. Sua pesquisa o leva até uma antiga igreja, e enquanto ele estava tirando fotos da região, ele é picado por uma abelha. Dentro da igreja, ele fotografa umas pichações horripilantes e então encontra William Burke, um homem que parecia entender a história do local. E então, conversando com Tony, ele conta que a mulher da lenda estava em Cabrini Green pesquisando a lenda de Candyman e ela conseguiu encontrá-lo. E então William conta a lenda de Candyman e explica para ele que em 1977 Candyman era um homem com um gancho em uma mão chamado Sherman Fields e ele distribuía doces para a criançada, inclusive para ele quando ele era jovem. Então ele continuou dando doce para a criançada até que um dia foi encontrada uma lâmina de barbear em um doce de Halloween de uma garota branca. E então a polícia foi atrás de Sherman, mas em vez de fazer perguntas, o homem é brutalmente assassinado pelos policiais. E dias depois, novas lâminas foram encontradas em doces, provando que o homem era inocente. Mas mesmo depois de morto, ele continuou sendo visto em Cabrini Green. Bizarro a história e revoltante ao mesmo tempo. Inspirado pelas lendas que ouviu, Tony faz uma nova pintura que retrata a violência e o preconceito que o pobre Sherman viveu. E Tony conta para sua namorada a lenda de Candyman e explica a ela que se uma pessoa olhar no espelho
e chamar o nome de Candyman 5 vezes, a pessoa terá a garganta cortada pelo gancho de Candyman. E então, turma, o Anthony leva o seu quadro para um evento de arte. E em um panfleto, ele conta a lenda de Candyman e como invocá-lo. Pois é, turma, ele estava cheio de boas intenções, só que ele foi muito zoado, muito debochado pelos realizadores e outras pessoas que estavam ali no evento. Só que agora todo mundo sabe como invocar o chikungunya do Candyman. Vai vendo. A carnificina. Mais tarde, quando o evento termina, o responsável pela festa, junto com sua namorada, agora sozinhos no local, além de tirarem sarro dos quadros de Tony, eles invocam Candyman. Obviamente eles não deveriam ter feito isso, pois imediatamente após a invocação, Candyman assassina brutalmente o casal. E meus amigos, ver o Candyman apenas pelos reflexos do espelho foi um grande acerto dos produtores, pois ficou assustador demais. Tá, Johnny, mas como assim? É que o Candyman, turma, só consegue matar as pessoas através dos espelhos. Ele se materializa na frente do espelho, ou dentro do espelho, e então ele pega o reflexo da pessoa, corta a garganta, ele assassina as pessoas através do reflexo delas dentro do espelho. E isso é genial. E se você ainda não entendeu, o reflexo da pessoa tem que estar dentro do espelho para que o Candyman dentro do espelho possa executá-lo. E então se dá início à onda de assassinatos do Candyman. Um mais lindo que o outro. Ô Johnny, peraí, como assim, cara? Que lindo que você tá louco? Momentos depois, uma crítica de arte que debochou dos trabalhos de Anthony também vai invocar o Candyman. E a cena dele ceifando a sua vida é chocante. Sério, que foi aquilo? Só não é mais chocante que a cena do banheiro, onde várias alunas brancas invocam Candyman dentro do banheiro após fazer bullying com uma jovem negra. Olha, vou falar, é difícil não torcer pro Candyman nesse filme, viu? Depois que elas terminaram de invocar seu nome, o Candyman aparece e uma a uma começam a ser executadas por Candyman. Foi sangue pra todo lado. E a parte mais apavorante dessa cena são as guria ao ver as outras sendo mortas entrarem em desespero. Mas vou falar em que coisa perturbadora. A origem maligna de Candyman. Vocês lembram que a mão de Tony foi picada por uma abelha na frente da igreja? Após isso ele começa a ficar estranho. A sua mão começa a apodrecer pouco a pouco e Tony começa a ter várias visões do passado e talvez coisas aleatórias. Só que não é não. E ele também começa a ver Candyman no reflexo do espelho. Algumas vezes o reflexo dele é Candyman, já outras são apenas aparições dele na frente do espelho. É bem bizarro. E a sua mente vai ficando cada vez mais perturbada e doente. Anthony volta a William, que explica para ele que na verdade Candyman não é um homem, mas sim vários, onde cada geração desde o primeiro Candyman sofreram uma morte terrível, injusta e preconceituosa. Mas o primeiro Candyman nasceu na década de 1890. Seu nome era Daniel Hobtail, um grande pintor que ganhava vida viajando pelo país, pintando quadros de pessoas ricas. Um dia ele se apaixona por uma jovem filha de um rico fazendeiro, eles têm um caso e ela engravida. Quando a jovem conta para seu pai, o fazendeiro contrata capangas para matar o Daniel. Eles o perseguem até a região de Cabrini Green, então ele é espancado, torturado e sua mão é decepada e um gancho é colocado no lugar. E depois esfregaram um favo de mel em seu peito e deixaram as abelhas picarem seu corpo sem parar. E o pior foi que uma multidão de pessoas se formou ao seu redor e ninguém tentou ajudar. Eles só ficaram ali para ver os capangas tacarem fogo em Daniel. E ele finalmente morreu incendiado daquela forma cruel e trágica.
Eu fiz um vídeo falando do primeiro filme, onde explico as diferenças do livro e do filme e conto toda a trajetória de Ellen e Candyman. Quem quiser assistir é só clicar no card aqui em cima. E essa origem do Candyman é a mesma do filme antigo, porém com alguns acréscimos, algumas novidades. Mas agora vamos para a parte mais chocante desse vídeo e também do filme. Final explicado. Após descobrir toda a origem de Candyman, Tony vai visitar a sua mãe e pergunta a ela sobre seu passado. Então sua mãe lhe revela que ele era o bebê que Ellen tentou sacrificar na fogueira. Só que na verdade não foi Ellen quem sequestrou o bebê, mas sim o próprio Candyman, pois ele tinha um propósito para ele. Ele queria que o Anthony fosse sacrificado pelo fogo, mas Ellen salvou o bebê e devolveu o filho à sua mãe. E passado todos esses anos, Candyman foi invocado novamente e volta a perseguir Anthony. E aí, turma, no final do filme, descobrimos que o William está com Anthony e sua namorada que foi sequestrada por William após ela invadir seu trabalho à procura do namorado. E então agora, escondidos na igreja, William corta a mão de Tony e coloca um gancho no lugar. E ele explica a Brianna, do jeito perturbado dele, só que não, que os brancos querem destruir Cabrini Green e expulsar seus moradores dali. E ele fala que todos da região precisam de Candyman para salvá-los da opressão e da desocupação que irá acontecer naquele lugar. E é nesse momento que muita gente reclama que não entendeu o final. E então deixa eu explicar para vocês, meus amigos. William explica a Anthony que ele tem uma ligação direta com Candyman e que ele é a chance para que Candyman recupere o que é dele por direito. Mas o que é dele por direito? Calma. No final do filme, a polícia aparece e executa Anthony, sendo que ele já estava às mínguas no chão. Esse não era o comportamento padrão da polícia. E esse foi o propósito de William o tempo inteiro, fazer com que o Tony seja morto daquela forma. Depois de morto, a polícia prende Brianna e um policial a trata com muito preconceito e ainda a chantageia, a obrigando a falar que Anthony tentou reagir à prisão e por isso foi assassinado. E então, revoltada, ela pede para olhar no espelho e chama Candyman 4 vezes. E o policial confuso chama o seu nome pela 5ª vez. E de repente, Candyman aparece e começa a matar todos os policiais, um por um. E então ele começa a se transformar em todos os Candymans anteriores, até chegar em Daniel Robitaille, o primeiro Candyman. E então ele solta seu vozeirão sedutor que conhecemos, avisando que papai chegou e é pra contar pra todo mundo. O que muita gente não percebeu era que Candyman não estava mais dentro do espelho. Após a morte de Anthony, Candyman se fundiu a alma dele também. E agora ele está completo, perfeito, podendo viver entre os dois mundos, não precisando mais de um espelho para fazer suas vítimas. Vítimas essa que, segundo o próprio Candyman, são tudo menos inocentes. Então Candyman é agora, entre aspas, um justiceiro vingador sobrenatural, preparado para proteger a população de Cabrini Green em Chicago contra os cruéis opressores. Poderes e habilidades e por que você não sobreviveria ao Candyman. Claro que se você fosse burro bastante para invocar o seu nome na frente do espelho, né? Então se você tá ali vivendo no universo do Candyman, não faz isso, de jeito nenhum. Quem é inscrito antigo no canal sabe muito bem o que eu vou falar agora. O Candyman, ele é um espírito vingativo, ou seja, o fantasma de uma pessoa que morreu de uma forma muito traumática, chocante e violenta, que retorna como um espírito maligno para atormentar, matar, perseguir pessoas. E como sabemos, o Candyman ele teve muitos motivos para retornar como um espírito vingativo. Porém, quanto mais almas iam se juntando ao espírito de Candyman, mais poderoso ele ficava, evoluindo para uma entidade extremamente forte e imponente.
É como se ele deixasse de ser um mero fantasma e se transformasse em uma divindade. E eu não tô inventando isso. Dentro de muitas religiões e culturas isso é normal. Candyman completo, turma, pode habitar o plano terreno e o espiritual, podendo matar suas vítimas através do espelho e agora fora dele também. Ele faz isso com seu gancho afiado e com sua enorme força, podendo levantar qualquer pessoa com uma das mãos e depois cortar a garganta dela. Ele pode levitar e perseguir suas vítimas com muita velocidade, mas isso nem é importante, já que ele pode desaparecer e aparecer na frente de suas vítimas para matá-las, basicamente quando ele quiser. Galera, é impossível eliminar o Candyman. Ele é uma entidade sobrenatural e sem corpo. Talvez agora que ele pode se materializar no plano físico, ele possa ser ferido ou contido, mas provavelmente até que ele se recupere e volte a atacar novamente. Uma vez que alguém chamar o seu nome 5 vezes, é claro, gente, eu tô falando do filme, dentro do filme, é impossível sobreviver ao ataque dele. Não tem saída, você não tem escapatória. Eu não sei se ele só vai atacar ali naquela região de Chicago, aos arredores de Cabrini Green, mas é inevitável que se alguém invocá-lo, ele vai aparecer e vai cortar a garganta da pessoa. No filme é mostrado que ele corta a garganta de qualquer pessoa, não importa a sua cor, sua etnia, seu tamanho, sua raça. Porém, depois dos acontecimentos do final, tem uma coisa que eu até quero debater com vocês que o filme não deixou tão explícito. É se o Candyman, se for chamado 5 vezes em caso de algum abuso, de algum preconceito, de algum racismo, é se o Candyman vai eliminar a pessoa que está praticando aquele tipo de violência, ou se ele só matou os policiais porque o policial chamou o nome de Candyman pela 5ª vez. Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo nos comentários. Mas eu acho que a única forma de derrotar o Candyman é eu fazer uma batalha de monstros aqui e colocar os irmãos Winchester ou o casal Warren versus o Candyman, pra gente descobrir quem vence no final. Comenta aí o que vocês acham disso e comenta qual dos filmes do Candyman é o favorito de vocês. Meus amigos, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Clique em gostei para ajudar o canal e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Desejo tudo de bom e melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos em breve.